estamos tentando reduzir ao máximo a nossa forma de manifestação e de raciocínio lógico para que vocês possam ter um mínimo de discernimento em todas as nossas colocações. Eu sei que fato é muito complicado para alguns não entender a limitação que estamos passando ao tentar entrar em comunicação, em uma simbiose dessa matéria, desse corpo, nesse plano físico, que para vocês é uma maneira tão limitada, para nós existem fronteiras tão longínquas que vocês não conseguem nem se aproximar dentro do plano racional de um exercício físico. Vocês caminham nesse momento por uma questão quântica, enquanto nós ensinamos isso nos jardins da infância do nosso plano. Vocês tentam evoluir, mas a racionalidade de vocês, o pensamento egoísta atrapalha a evolução humana. Se vocês pensassem menos entre si, mais para um plano de comunidade e uma evolução onde todos poderiam evoluir, todos os planos evoluiriam de uma tal maneira que todos enriqueceriam entre conhecimentos e salvação de planos metafóricos maiores, isso seria assim, uma evolução de caminhos e inícios de tempo e fim. Mas as limitações e o egoísmo de cada um, de um ser, faz com que a limitação atrapalhe toda a evolução que todo ser tem na Terra. Por isso cada um está preocupado somente com o seu poder e se limitando à vontade de um Deus maior, um Deus que sim existe, o universo composto de várias formas e crenças diferentes da maneira que vocês exercem, porque todo o raciocínio lógico que vocês pensam é envolvido com o emocional, faz com que atrapalhe toda a vinda de uma evolução espiritual, física, mecatrônica, de todos os aspectos que vocês poderiam ir. Se as crenças de vocês não fossem tão conturbadas pelo medo, pela desesperança e sempre causando que se não houver um conhecimento físico de tudo aquilo que acontece, um conhecimento espiritual, se não existe aquela entrega à base do medo, vocês já seriam seres que teriam ultrapassando barreiras muito além. Mas o egoísmo, em todas as maneiras que vocês têm de manifestação que passam nesse plano, é simplesmente limitando todos os caminhos que vocês poderiam ter e evoluir. Quando um ser humano encarnado tem acesso às tecnologias que poucos mais inferiores a nós trazem até vocês, vocês só pensam nas questões de limitações e mesquinharias humanas. Dessa forma vocês fazem se sentir superiores uns aos outros, se limitando, atrapalhando todo o plano de convivência, como todos os caminhos que vocês possam ter aqui na Terra. Em vez de procurar procriar, crescer, evoluir de uma maneira que todos ostentem de uma maneira por igual, equitativa, fazendo assim uma comunhão para o crescimento evolucional do planeta como se só um corpo, uma aura, um Gaia, como vocês muito chamam, e evoluindo num planeta de prova e inspirações, como vocês chamam também metaforicamente falando, seria uma parte de união e evolução de cada um ser. Mas vocês se limitam a aprender apenas aquilo que os humanos ensinam uns aos outros, independente de pegar e aprender com si mesmo, um processo evolutivo de uma mente que pode ir ao universo, voltar e ir por mundos e caminhos diferentes, instintos e premonições. Fazendo os outros instintos, vocês ficam presos às preparações do dia a dia, assim, se preocupando assim com o envolvimento num plano muito maior, metafísico, diferente de tudo aquilo que vocês são planejados a pensar desde o início, matematicamente falando, nesse plano que vocês convivem. Vocês se preocupam em propagar e para viver nesse universo que é tão infinito, tão cheio de probabilidades, e tantas coisas que podem vir a ocasionar um plano mais inteligentivo, mais legível, mais infinito do que as limitações que vocês têm corpóreas existentes nesse plano, e vocês prendem a matéria das coisas que são criadas por outros humanos para poder dificultar o caminho de cada um de vocês. Sei que muitas vezes estamos falando de uma maneira que é dificuldade de vocês de entendimento e estão se pautando na forma de gravação que vocês têm para poder depois fazer um entendimento do melhor de nossas palavras, mas temos uma limitação também, pois o sistema de comunicação de vocês é muito lento e uma dificuldade que passamos também para poder descer ao máximo nível que podemos ter de compreensão para poder passar esses ensinamentos para vocês. As limitações que estão passando no planeta é um processo cíclico kármico que todo o planeta passa, mas independente de todas as probabilidades, vocês têm que entender que todas as probabilidades são feitas em cima de probabilidades. Cada erro ou condição futura de pânico que possa vir causar qualquer acontecimento da Terra está previsto dentro de todas as engenharias mecânicas do nosso plano celeste. Então todas as probabilidades, negativas ou positivas, temos todo um encaminhamento já do desfecho de tudo que devemos fazer ou deixarmos de fazer. Então não tem porquê, é uma preocupação. Toda vez que vocês fazem se sentir com medo, porque algum plano que está podendo tem um conhecimento e do fundamento de cada um de vocês está interferindo, vocês acham que vocês estão perdendo toda a probabilidade de fazer sucesso no êxito de suas colocações. Mas lembre-se que cada probabilidade, não importa a quantidade que seja, também ela é feita com probabilidades, quantidades e formas
para que sejam resolvidos e minimizados todos os problemas que virão acontecer. Quando vocês imaginam um problema, que esse problema pode trazer 200 probabilidades, nós temos 200 probabilidades trabalhadas de formas diferentes e como imaginando todas as probabilidades em sistemas multicelulares que poderão resolver sempre numa forma de resolver os conflitos, para sempre chegar no momento do que vai chegar a um equilíbrio na matéria, corpo físico e espaço. O caminho que cada um vai ter que seguir é independente e único, mas como existe uma união entre povos maiores que estão trabalhando para que vocês possam reunir o máximo de provisões, o máximo de cuidados, o máximo de preparações para a vinda futura, será sempre preparado de uma maneira que não há fugir do plano, não existe maneira de fugir desse plano. Se esse plano tiver que ser adaptado, será a qualquer momento. Se tiver a necessidade de levar você para naves, serão levados para naves, mas todo trabalhará sempre da melhor maneira possível, que será seguir uma forma e um caminho para que a continuidade desse planeta, a continuidade de todos os planos que foram traçados há muitos séculos, como o tempo que vocês definem como tempo, porque tempo e espaço é uma questão relativa, podemos ir e voltar sem uma necessidade de poder alterar nosso plano. Se tivéssemos erros que não temos, se fosse necessário voltar para poder realinhar, reaperfeiçoar todas as coisas para que fosse chegar dentro de uma colocação satisfatória de toda a válvula celeste, nós o faríamos. Mesmo as limitações de todos vocês, alguma pergunta que vocês possam fazer? Com relação ao hardware, é possível retirar esses equipamentos que estão fazendo tão mal no nosso planeta, para o povo, para as pessoas? Existe uma obscuridade que está sendo colocada sobre isso. Um véu, uma maneira que seja escondido de toda a probabilidade, esse pensamento. E isso é uma maneira de poder agir que é usado pelos seres não-luz para que exatamente vocês não possam ver exatamente o que está acontecendo. E essa energia está influenciando no planeta. Muitos seres que estão vindo aqui no planeta estão sendo influenciados por esta luz negativa. A probabilidade de fazer as alterações são necessárias. O humano está tendo uma visão muito ampla das coisas. Mas ainda muito há desconhecimento para muitos que estão orbitando em volta desse planeta, porque estão sendo a influência também dessas energias. Pela maneira desse humano está sendo trabalhado, neutralizando todas as energias que estão aqui, mesmo sendo humano, ele está podendo integrar-se a certas frequências que vocês normalmente não conseguiriam ter acesso. E essas frequências também estão interferindo na anomalia, na neuroconsciência de muitos seres de fora também, como assim vocês denominam aqui na Terra. É necessário sim fazer um fundamento baseado nas mudanças atmosféricas terrestres para levar a distância daqueles que não estão sendo influenciados por essa energia também. Mas é possível destruir os ratos? A probabilidade de destruição é uma situação extremamente relativa, pois isso só falta da vontade dos seres maiores. A neutralidade não precisa ser destruída, é só neutralizar os efeitos. Quando eles acham que estão fazendo algum efeito, está sendo neutralizado. Pois existem tecnologias muito superiores a esta. Então não é necessário destruir, só neutralizar. Ambas as probabilidades podem ser bem executadas. Muito já está sendo feito exatamente para poder anular esse campo de eletrocíase, como vocês poderiam interpretar no conhecimento e vocabulário de vocês aqui na Terra. E esse vulcão super gigante de Yellowstone vai explodir brevemente. Resquícios de todas as confusões que estão acontecendo nesse planeta serão sim arbitrados em volta do globo celeste, a válvula celeste, que interferirá em todas as partes vibracionais desse cosmos. Mas levando em consideração que todas as planetações, todas as conjugações que estão sendo feitas, todos os elementos planetários fazem sim interferência, mas também da mesma maneira que podemos interferir dentro da Terra, podemos interferir também nas ondas vibracionais que essa conjunção
de 3 ou mais dias, como assim vocês o conhecem, possam também ser neutralizados para que essas energias não se cruzem da abóbora celeste, assim não fazendo alteração nesse campo atmosférico da Terra, não levando assim uma conjunção e entrada das energias que farão interferência dentro das anomalias magnéticas dentro do núcleo desse planeta. Podemos neutralizar simplesmente a energia que virá, mas para neutralizar essa energia existe um comando maior, na qual não estamos subordinados. Não estamos subordinados absolutamente a nada. Somos autônomos, anômalos, viajantes do tempo, como muitos podem se dizer, mas na especialidade de poder entender, visualizar e passear como vocês podem entender. Ou seja, vocês não podem interferir nesse processo. A interferência pode ser dada desde que seja denominado por seres. Mas não é de nosso interesse nos envolvermos nessa parte que vocês aqui o passam. Somos observadores, porque mesmo essas alterações que vocês passaram pelos seus planetas também é um ponto interessante para a nossa observação. Mas compreenda a necessidade humana e compreendamos todas as manifestações de querer se prender a essa matéria física, assim como vocês o fazem. A abóbora celeste não vai se alterar simplesmente de uma noite para o dia, como vocês aqui fazem determinação de tempo e espaço. As alterações serão sistemáticas, envolvidas em várias formas, em várias manifestações para que vocês possam evoluir dentro desse tempo e espaço. Nada vai ser simplesmente perdido, todo conhecimento será mantido, por mais que conhecimento extremamente limitado, perdido por ganância de todos aqueles que vieram antes de vocês e interferiram, prendendo as informações para que eles fossem detentores da verdade absoluta. Que isso será resgatado com o devido tempo, mas desde que uma humanidade que esteja aqui na Terra seja uma humanidade mais evoluída, presas a vícios, isso irá atrapalhar cada vez mais. A frequência maior vibracional da Terra estará mudando no seu devido tempo, mas estará uma vibração tão alta que pensamentos assim rápidos, como vocês podem interpretar, que para nós extremamente lentos, serão de fato algo mais cotidiano no dia a dia de vocês, assim avançarão o tempo. Quando se fala muito de quarta dimensão, quinta dimensão ou outras dimensões, entendo que a polaridade e a forma de frequência são muito mais elevadas do que a de vocês. Para que vocês podem entender com uma dificuldade de entender as palavras que estamos falando, esse aparelho simplesmente está replicado aqui no Terra Encarnados. Diferente de todos aqueles que vêm aqui uma maldade para simplesmente usufruir de raciocínios rápidos, simplesmente para a ganância de manter esse poder sobre todas as outras pessoas. Você está fazendo isso de maneira gratuita, como uma maneira que poderão ajudar, exatamente trazendo outras limitações, tirando suas limitações e evoluindo para um acompanhamento mais rápido de uma evolução para uma dimensão maior superior, ou como ele poderia tramitar uma comunicação telepática interterrena entre todos aqueles seres que estarão vindo também para ajudar ou para interferir. Uma maneira que todo o processamento que é dado em todas as esferas caminhe de uma maneira mais rápida. Abaixamos a frequência para poder que vocês façam um entendimento de uma maneira mais simplória, porque a mente de vocês não está preparada rapidamente o suficiente para poder entender todas as maneiras que falamos. Quando você fala um processamento, você para raciocinar, como vocês falam aqui na Terra, o nosso racionamento e raciocínio já foi feito milhares de vezes. Vocês se parem no tempo, quando nós aproveitamos o tempo para poder fazer um processamento mais rápido, porque assim farão uma evolução humana. Quando vocês estiverem num estágio e caminhando por caminhos, porque as escolhas do livre-arbítrio cada um de vocês tem, vocês podem definir o caminho de uma evolução plana, racional, significativa, ou simplesmente se manter ainda em vícios, guerras por poder e evolução totalmente limitada nas mãos de poucos, dando uma migalha apenas daquilo, em vez de interferir exatamente de uma maneira positiva, fazendo que todo o corpo, toda a mente, toda a forma de vocês pensar seja mais rápida, em vez de simplesmente ficar pensando, parando, meditando, simplesmente fazendo um processamento de informações de um nível mais rápido, mais quântico, e assim poder evoluir um planeta de uma maneira mais racional, mais rápida, mais profissional, como vocês aqui podem determinar. Para nós é muito difícil falar de uma maneira tão devagar. Imagino. Agradecemos então o seu contato, poder embaixar a sua vibração e chegar até nós. E agradeceremos qualquer orientação que nos fosse dada nesses momentos com relação às colônias, com relação ao que temos que realizar.
como eu falo para vocês, a forma de comunicação que vocês têm já é uma comunicação muito primitiva. Para muitas vezes, todas as intuições que são passadas para esse rapaz, como vocês falam de intuição, para esse humano, ele simplesmente é feito através de outros povos que já estão direcionados mais a uma plenitude mais humana. Eles estão estudando aqui há muito tempo, sabendo o que tem que fazer. Todas as formas que vocês imaginam de colocações, para nós seriam muito difíceis para poder dizer a vocês, porque o nosso plano é totalmente diferente. Nossa atmosfera é diferente, a comunicação é diferente, nós não temos necessidade de alimentação como vocês aqui o possuem. Nossa evolução é feita de uma maneira gradativa, nossos corpos são regenerados automaticamente, de maneiras e uma evolução que é extremamente complexa para vocês entenderem uma mente tão limitada, tão primitiva como vocês vivem hoje em dia. Então a nossa forma de comunicação não é a única barreira que temos entre nós e vocês humanos. A nossa barreira também se limita às práticas que vocês não têm nesse planeta, que acabam fazendo com que vocês se tornem tão limitados. Nosso corpo não é etéreo, é físico, mas mesmo assim temos uma maneira totalmente diferente, biológica, astromolecular, totalmente diferente da maneira que vocês possuem. Nós sentimos frio, nós sentimos calor. As nossas emoções são tratadas de uma maneira mais racionalizada. Procuramos evoluir, ajudar uns aos outros, procurando cada um ao aperfeiçoamento. Cada informação que sentimos ou conhecemos, multiplicamos rapidamente entre todos os nossos seres por iguais. Uma informação coletada com o conhecimento adquirido, todos são rapidamente atualizados de todas as informações que aquele que um de nós passa e aprende. Uma evolução é feita, compartilhada de maneira rápida, como o nosso cérebro funciona. Realmente rápida ao nível que vocês podem fazer um entendimento mais pleno, mais amplo da forma que vocês têm de se comunicar aqui na Terra. Poderíamos ficar mais tempo, e essa matéria é uma das raríssimas aqui na Terra, para não dizer a única, que tem capacidade de nos suportar durante muitos dias. Mas, compreendendo as limitações que vocês têm como humanos e as necessidades de um repouso, estamos nos retirando agora. Estamos vindo aqui na permissão de, como vocês chamam, Deus Supremo, e convidados aqui mais uma vez para poder vir conhecer e poder mostrar para vocês que existem planos superiores e mais dinâmica, assim abrindo a mente de vocês a não pensar especificamente somente no plano de terceira dimensão, imaginar que os outros processos evolutivos de outros planetas são muito mais rápidos. Lembrando mais uma vez o que foi dito, as formas de probabilidades, de todas as formas que possam acontecer, se for 200 probabilidades, as 200 probabilidades serão calculadas de forma iguais, imaginando todas as possibilidades, conjunções a ela, mesmo que sejam multiplicadas as décimas periódicas muito superiores ao que o raciocínio de vocês, imaginem todas as vezes sempre saindo com um resultado satisfatório. Todas as cálculos são feitos de uma maneira muito natural para todos nós, mas extremamente complexa para vocês. Existem muitos equipamentos que fazem esse tipo de cálculo, e dessa forma são, como vocês diriam, computadores quânticos, mas de uma maneira muito mais avançada, e também são feitos de forma que vocês desconheceriam, não adiantaria nem tentar explicar aqui na Terra. Estamos retirando, agradecemos a presença de vocês. Agradecemos também. A oportunidade que esse aparelho se dispõe a fazer isso, mesmo sabendo que os riscos que ele corre em poder deixar de permitir que qualquer corpo venha estranho tomando conta do seu corpo, mas ele tem consciência de que ele está sendo sempre preparado para uma evolução cada vez maior. Façamos a comunicação entre vocês. Obrigada. Difícil acompanhar tudo isso, né? Nossa, meu cérebro tá processando ainda. Nossa, eu tô vibrando. Meu corpo tá tremendo. Meus braços estão tremendo. As pernas estão tremendo. Você viu a velocidade que ele fala? Parecia aquele rapper lá que eu te mostrei ontem. É só que eu consigo entender tudo que ele falou. É só que eu preciso parar pra processar o que ele falou.